Vamos falar um pouco agora sobre o ambiente histórico desta carta. Eu queria trazer uma observação. O versículo 3 diz o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-vos convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, e ele vai fazendo uma descrição ali. O que o texto está dizendo? O autor estava preocupado em escrever um ensino para as igrejas. E ele intitula esse ensino como escrever a respeito da nossa comum salvação, ou seja, de princípios cristãos, né, de ensinamentos ali próprios do Evangelho. Só que durante esse período onde ele está escrevendo, ele fica sabendo que certos indivíduos haviam se introduzido na igreja ali com dissimulação e estavam espalhando certos ensinos. Quando isso acontece, ele se vê obrigado a corresponder-se com os irmãos. Quer dizer, agora ele vai fazer outra carta. E nessa carta ele vai combater esses falsos ensinos. Então esse é um ambiente histórico ali. A epístola de Judas é uma resposta, é um combate a um falso ensino, né? E ele leva esse combate e ao mesmo tempo lembra os irmãos da verdadeira fé em Cristo e tudo mais. Então, essa carta é uma resposta. Esse é um ambiente histórico. Agora, resposta contra o quê? Que ensino estava sendo ali proliferado dentro da igreja nessa época? Por que essa preocupação toda? Gente, nós temos algo que aconteceu do ano 100 a 100, perdão, durante um período de 150 anos foi um grande problema, uma grande dor de cabeça para a igreja primitiva, que foi o gnosticismo. Gnosticismo é uma seita e vem da palavra gnose. Gnose significa conhecimento. Um gnóstico, ele supervalorizava o conhecimento. E o gnosticismo era uma religião, assim, era uma união de filosofias com crendices judaicas e coisas misturadas ali, mas que no final o que eles adoravam mesmo, o que eles valorizavam, supervalorizavam, era a questão do conhecimento. Bom, de muitos ângulos diferentes, o gnosticismo passou a ser nocivo à fé cristã, porque pouco a pouco, na sua evolução, ele foi negando a eficácia de ensinos genuínos do Evangelho, foi questionando a eficácia do sacrifício de Jesus, foi questionando a eficácia da própria redenção pelo sangue de Jesus. Então, muitos problemas surgiram aí no surgimento dessa seita, tá? Então eu vou explicar um dos problemas, por exemplo. Um gnóstico acreditava que existiam emanações celestiais, seres espirituais chamados de aions. Um mestre gnóstico, por exemplo, ele era chamado de um aion. Ele era essa emanação, essa emanação celestial estava ali dentro dele, possuindo ele e assim iluminando todo o seu conhecimento. Nisso, eles acreditavam que Jesus e Cristo eram pessoas distintas, eram seres distintos. O homem Jesus, que viveu ali na Palestina e tudo mais, em um certo período da sua vida, em um certo momento, ele é então possuído por um aion, e o nome desse aion é Cristo. Parece que eles acreditavam que esse aion possuiu Jesus durante o seu batismo ali. Então, por causa desse aion, ele tinha toda a sabedoria e tudo mais. Quando Jesus foi condenado à morte, né, estava para ser crucificado, o aion, o Cristo, o aion, saiu do homem Jesus. E o homem Jesus morreu. O sacrifício de Jesus, aquela morte na cruz foi apenas a morte de um homem. O aion, o Cristo, não tem nada a ver com aquilo. Porque um aion não morre, um aion não pode sofrer, não pode ser afetado por coisas que acontecem na carne. Então,
perde-se aí totalmente, eles negavam o poder salvífico daquele sacrifício, o valor daquele sacrifício, porque, na verdade, o homem Jesus morreu ali, mas o Aion, o Cristo, não estava lá. O Aion foi embora e Jesus morreu sozinho. Então nós temos esse grande problema aí nesse ensino, porque um gnóstico agora não acredita na redenção através do sangue de Jesus. Nós também tínhamos outros que acreditavam o seguinte, que Jesus, que Jesus não foi um homem de carne e osso, ele era um ser, uma emanação espiritual e andou como um espírito aqui na Terra de alguma forma metafísica que a gente não entende, mas, portanto, ele não morreu, portanto, não foi afetado pela morte, não teve sacrifício também, e ele foi só um espírito. Muitas epístolas, muitas cartas apostólicas foram escritas parte para combater o gnosticismo. Você vê na Epístola de João, por exemplo, a preocupação dele falar que todo ensino, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não vem de Deus, né? Porque estava existindo toda aquela negação a respeito de Jesus ter vivido entre nós, de Deus ter vindo se fazer carne e viver entre os seres humanos. João, no seu evangelho, tem a preocupação de iniciar a carta dizendo que no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus. Depois o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, todas essas preocupações. Por quê? Para combater, entre outras coisas, o gnosticismo, porque estava se tornando um grande problema ali no meio da igreja. Em geral, eles eram imorais e se autoliberavam de qualquer tipo de conduta moral. E o gnosticismo era um grande problema porque era difícil combater ele, porque os gnósticos não eram pagãos, eles se consideravam cristãos. Então, era uma seita que saía de dentro para fora. Enquanto tudo estava bem definido, quer dizer, nós cristãos não adoramos a deusa Diana, não adoramos Apolo, não adoramos a Zeus, nós adoramos apenas nosso Senhor Jesus Cristo. Estava tudo ótimo. Agora, quando esses indivíduos se infiltram dentro da igreja e começam a ensinar os irmãos, e eles falam, nós somos cristãos e nós interpretamos as coisas assim. Então, era uma destruição acontecendo de dentro para fora ali, e era muito confuso, era muito complicado. Muitos cristãos, novos convertidos, antigos convertidos, muitas vezes caíam nesses falsos ensinos. Entre outras coisas, o que o gnosticismo ele gerou também foi algo chamado antinomianismo. Palavra longa, mas apenas quer dizer que existia então uma liberação total a respeito de qualquer conduta moral. Para eles agora não existia certo e errado. E o conceito de pecado e de sujeira espiritual era um conceito antiquado, era um conceito de pessoas que não tinham recebido a iluminação do entendimento. Porque agora, o importante o que é? É o espírito. Então eles tinham essa coisa de a carne é muito, muito mal, para nada serve e nada me afeta. O importante é meu espírito. Meu espírito está iluminado por um Aion. E eu sou um gnóstico que tem uma autofilosofia e eu tenho um conhecimento muito elevado. Eu estou tão elevado que nada que minha carne faça pode afetar meu espírito. Então, o conceito agora de pecado não existe. Isso tudo é muito antiquado, isso não me afeta. Se eu tiver relações ilícitas, isso não vai me afetar. Se eu trair minha esposa, isso não vai me afetar. Eu não sou obrigado a me encaixar em nenhum padrão de conduta moral. Então, o antinomianismo liberava todo mundo disso. Então, em geral, os gnósticos se tornavam imorais, se tornavam murmuradores, se tornavam pessoas que viviam segundo seus próprios instintos ali, porque eles acreditavam que nada que eles fizessem com o seu próprio corpo poderia afetar a pureza do espírito iluminado deles. Então, você começa a ver o tamanho do problema gerado ali em uma igreja. Muitos irmãos sendo ensinados que agora não tem conduta moral, que agora pode tudo e está uma beleza, né?
O gnosticismo tinha algumas crenças básicas. Eles acreditavam que o Novo Testamento e o Antigo Testamento são revelações de deuses diferentes, né? O Antigo Testamento é um Deus, e o Novo Testamento, que eles não viam como Novo Testamento, mas aquelas escrituras, o ensino que estava acontecendo ali na época deles, era resultado de outro Deus. Eles tinham um conceito também deísta, quer dizer o quê? Deus não tem relação pessoal com os seres humanos. Ele dá coisas e tudo mais, mas não existe aquela interação, pai, filho, Deus falar com a gente. Deus não se importa com os nossos interesses, não está próximo de nós o bastante para estar se importando com isto, né? Então, por causa dessas crenças básicas, existiam algumas subdivisões dentro do próprio gnosticismo. Tudo isso estava acontecendo ali no meio dos cristãos. Essas subdivisões eram parecidas com, por exemplo, nós temos a classe evangélica. Dentro dos evangélicos nós temos subdivisões, pessoas que são tradicionais, pessoas que são pentecostais, neopentecostais, liberais e tudo mais. Dentro do gnosticismo tinham duas principais subdivisões. A primeira divisão era o docentismo. Um gnóstico docentista, ele acreditava que Jesus não veio em carne para a terra, ele veio apenas como um espírito e passou aqui, ensinou e foi embora. E nós tínhamos então a outra classe do serintianismo. Um gnóstico serintianista, ele acreditava que Jesus, o homem Jesus, em certo momento da sua vida foi possuído por um aion chamado Cristo, mas que este aion, Cristo, deixou Jesus antes que ele morresse na cruz. Gente, as duas formas de pensamento anulam totalmente o sacrifício de Cristo e o processo redentivo pelo qual ele teve que passar pela humanidade, né? Junto a isso, toda a liberação que eles tinham a respeito da conduta moral e tudo mais. O serintianismo tem esse nome porque foi feito por um grande líder gnóstico, que inclusive foi contemporâneo de João. O nome desse líder era Serinto, ele que inventou isso. E ele conseguiu misturar muitas fábulas judaicas com filosofias e crenças e fazer assim uma doutrina do que a gente acredita que foi a evolução, o processo final do que foi o gnosticismo. Então, com todas essas coisas que eles ensinavam, o que o gnosticismo estava gerando dentro da igreja? Algumas coisas. Elitismo, tá? Porque Serinto dividia as pessoas em duas classes apenas. Os não iniciados e os iluminados, né? Ou espirituais. Os iluminados eram aqueles que haviam sido iniciados no ensino gnóstico. Os não iniciados são aqueles que não eram gnósticos. Então ele fazia essa divisão entre as duas pessoas. O gnóstico era iluminado, tinha um conhecimento superior e uma elevação superior. O cristão comum, não gnóstico, era só comum, não tinha elevação nenhuma. Então gerava esse elitismo, essa divisão dentro da igreja, né? Questão de soberba também, porque eles consideravam o conhecimento algo muito superior, né? Então, por exemplo, nem todo mundo tinha acesso ao conhecimento, nem todo mundo tinha acesso à escola naquela época. Apenas pessoas de certa condição poderiam estudar e poderiam, né, ver questões de filosofia e tudo mais. Se por acaso a igreja local escolheu aquele bispo ali para cuidar daquela igreja, apesar dele ser humilde, ele ser iletrado, mas ele é o líder local e a comunidade escolheu ele é um homem de Deus. Só que o gnóstico não vai aceitar a liderança dele, porque é um homem iletrado, é um homem que não tem conhecimento e, portanto, não é iluminado. Então, nós tínhamos soberba, nós tínhamos o elitismo, nós tínhamos a divisão, nós tínhamos o desprezo pelos humildes. Um gnóstico normalmente desprezava tudo que era simples, tudo que era humilde, tudo que é considerado abaixo da sociedade. E nós tínhamos uma incredulidade em relação a Deus, porque pouco a pouco eles iam negligenciando os princípios de Deus e iam se tornando elitistas e tudo mais, né? Esse era um grande problema. Então, você percebe que muitos problemas então surgem, né,
por causa dessa seita. E você pode ver no próprio texto, se você já leu, já observou, né? Quando você for observar, você vai ver também muitos combates ali, coisas, referências que o autor faz, né? Características, como que ele descreve esses homens, né? Eles são imorais, eles são faladores, são murmuradores, coisa típica de homens que não têm mais nenhuma conduta moral. Eles acham a ideia de moralidade, a ideia da conduta moral, algo antiquado, algo antigo, algo de gente que não tem conhecimento elevado, algo de gente que não é evoluído. Então era tudo isso que um gnóstico pregava ali. Eles iam se tornando incrédulos em relação a Deus, porque agora eles não acreditavam na eficácia do sacrifício de Jesus, e tampouco eles consideravam importantes muitos dos princípios pregados no próprio cristianismo, no Evangelho. Essa era a seita em questão que estava ali tomando conta de muitos lugares, de muitas pequenas congregações, muitos irmãos novos convertidos e antigos convertidos sendo enganados e acreditando nesses falsos ensinos. Então Judas estava se correspondendo com os irmãos, escrevendo sobre a comum salvação, mas quando ele fica sabendo de como está o cenário, ele deixa de fazer o que ele está fazendo e rapidamente faz esta epístola e envia para quantos irmãos forem necessários ali.